queria deixar um versículo que está no coração hoje pela manhã, quando a missionária falou que eu ia ter essa oportunidade de estar dirigindo o culto. Quero que os irmãos abrem Mateus, a partir do 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse o Senhor. E o centurião respondendo, disse o Senhor: Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazer isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos dos reis do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá o pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, e seja feito aquilo mesmo na hora que o criado o sarou. E aquela mesma hora o seu criado sarou. Eu queria deixar até aqui, né? Quando a missionária me chamou para estar dirigindo o culto, eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo me recordou quando o pastor Leandro veio aqui e nos trouxe a notícia da nossa pastora. Ele falou assim: gente, não questiona Deus. Não questiona Deus, Ele sabe o que faz, né? E o centurião, se você pesquisar na internet o que era o centurião, né? Aqui fala do centurião de Cafarnaum, ele era um romano, e os romanos nessa época, eles criam vários deuses, né? E ele vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo, ele foi até Jesus e pediu para que o servo dele fosse curado. E Jesus estava com os discípulos, né? E os discípulos viram inúmeras já milagres que Jesus tinha feito, né? Mas ele foi usado na fé e pediu para Jesus, ele sentiu, ele foi usado na fé e pediu para Jesus ali curar o menino lá, amém? Foi lá e pediu para curar ele com o coração tão aberto que ele sabia que era digno de Jesus estar ali na casa dele, né? Porque pela idolatria, às vezes Paulo já sabia que estava fazendo errado, mas sabia que o único que tinha o poder de trazer a cura naquele momento que ele precisava era Jesus. Aleluia. E ali foi feito isso. E se você conseguir mais para frente, eu vi no trailer mais para frente, ali também fala que Jesus curou a sogra de Pedro. Chegou lá, ela estava doentinha lá, né? E curou ela, se levantou para fazer as coisas. E os discípulos viram isso também. E você continuou um pouco mais para frente, que teve a multidão, os pessoal pegaram o barco, Jesus no pai lá, Jesus entrou no barco para dormir, e com os discípulos lá, entrou e começou a tempestade. Os discípulos ficaram com medo e fizeram o quê? Acordaram Jesus. Eu fico imaginando a cena, né? O desespero, vendo aquelas ondas grandes lá e acordando Jesus.
E Jesus acordou, né, irado, com certeza, e acalmou e deu um sermão lá para eles também. Mas algo que Deus tocou muito no meu coração, né? Os discípulos viu ele curar sem tocar a mão. Ele curou o servo daquele centurião sem ao menos ver ele, apenas pela fé daquele centurião que teve e creu. E teve um coração puro de falar assim: eu não sou digno de ter você na minha casa, né? E os discípulos viram ele curando a sogra de Pedro, viu ele curando o cego também, vários. E mesmo assim eles ficaram com medo ali, sendo que eles estavam com Jesus no barco. Jesus estava apenas dormindo. Se ele curou um menino que ele ao menos conhece, ao menos viu na vida, vamos dizer assim, apenas pela fé do centurião, e aqueles que estavam próximos dele, seguia Jesus, não conseguiram, ficaram com medo. Apenas se eles ficassem, eu imaginando assim, se tivesse pelo menos um naquele barco que falasse assim, ó, que nem Pedro falou, né? Jesus, isso é tudo, deixa eu agir no sobrenatural, andando sobre as águas. Se tivesse um que falasse assim: Jesus, vamos ficar em paz, ficar sentado ali naquele barco e falar: Jesus vai acalmar aquela tempestade, porque ele estava no barco. Às vezes nós estamos aqui na igreja, irmãos, a gente conhecemos Jesus, como os discípulos deles que seguiam, mas às vezes na primeira dificuldade nossa, a gente quer agir com os discípulos. Jesus, cadê você, Jesus? Eu pedi para você fazer isso e eu estou passando por isso. E às vezes a gente esquece que Jesus está dentro do nosso coração. Às vezes a gente pede algo para Jesus: Jesus, visita o meu irmão, visita o meu filho. Aí às vezes a primeira mancada, a primeira caída do nosso irmão, às vezes o primeiro olhar torto do seu irmão fala: Jesus, mas eu pedi para você. Foi isso que os discípulos fizeram. Deus estava colocando isso no meu coração, que quando eles viram que Jesus estava lá, mas estava dormindo, ficaram com medo. Às vezes a gente ora, pede para Deus alcançar meu vizinho, algum parentesco, e quando começa a situação apertada, ficamos com medo. Às vezes a gente esquecemos de agir com o nosso coração, que tem que ter fé em Jesus, ter fé que Ele é o Rei dos Reis, que Ele traz a cura, Ele alcança onde ninguém vê, às vezes nem Ele precisa estar vendo aquela pessoa doente que a gente está orando, e tem fé que Ele vai alcançar, que nem Ele fez com esse filho. Amém? Eu também queria já trazer dízimos de oferta em Mateus 6. Eu vou deixar essa aqui para a meditação da igreja, e para complementar, eu queria também estar chamando uma levita, que quando eu falei para a minha irmã assim, quando eu tiver uma oportunidade eu vou colocar ela para louvar, porque eu sinto muito a saudade de ouvir ela louvando, sabe, saindo do coração, assim, essa voz pura, né? E eu queria também estar chamando já a Letícia aqui. Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardões junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Amém? Eu queria deixar esse versículo para a igreja, tá? Quando a gente trazer aqui o dízimo ou as nossas ofertas, que a gente não precisa trazer a oferta em questão de valores e falar assim para o meu irmão: tem como você deu a sua oferta, o seu dízimo? Porque quando a gente publica, que nem aqui na palavra fala, quando a gente publica para o homem, a nossa recompensa já foi dada. Você está procurando a recompensa do ser humano, mas você quer viver o sobrenatural, você quer ser temente a Deus? Vamos trazer
trazendo nossos dízimos, nossas ofertas, o culto com Ele. Fala, Senhor, aqui está meu dízimo, aqui está a minha oferta, estou cedendo para a tua casa, que o Senhor possa vir e trazer mais almas, que o Senhor possa fazer de bom uso esses recursos, a direção dos nossos pastores. Amém? Eu quero que a igreja se coloque de pé, aqueles que trouxeram seus dízimos e suas ofertas, que possam estar trazendo. Eu vou estar dando agora a oportunidade para a nossa jovem Kids Letícia. Cumprimento a igreja, capaz.